Bom, em Blumenau, no Vale, uma tragédia em família, um crime brutal. Um homem matou a esposa, tentou matar o filho e depois tirou a própria vida. Até agora, os vizinhos estão sem entender. Pela manhã, quem morava próximo da residência do casal ainda estava em choque. Neuci Aparecida Marobim, de 57 anos, foi assassinada a facadas pelo marido, de 53. O crime foi na tarde de ontem, nesta casa, no bairro Passo Manso, em Blumenau. A dona Irene, que mora ao lado, assistiu tudo sem poder interferir. As cenas vão demorar a sair da memória. Começou a briga deles no quarto, e daí ela correu para a rua, ele correu atrás. Ela tentou pular aquele muro lá, e daí ele deu a primeira facada nela quando ela estava pulando o muro. Aí ela caiu de volta, tudo. Uma cena horrível. Os moradores relataram que o casal era tranquilo, estavam casados há mais de 20 anos. Eles nunca ouviram brigas e nem discussões. Tinham uma boa convivência com os vizinhos. Um casal, assim, uma família maravilhosa. Tu não tem do que tu te queixar. Nunca incomodou, assim, de vizinho, um vizinho incomodar outro. Todos os dois trabalhavam, toda a vida gente trabalhadeira, né? Tanto ele quanto os filhos, né? Conforme o relato dos moradores, o marido estava transtornado. Depois que ele deu as primeiras facadas na vítima, ele correu por esta rua atrás do filho de 12 anos. Os moradores, os vizinhos, estavam assustados e tentaram conter o homem com pedras e também pedaços de pau. O adolescente conseguiu se proteger nos vizinhos. Ele tentou buscar socorro na casa da dona Darli, que ficou assustada com toda a movimentação. O autor chegou a entrar com o facão em mãos no quintal dela. Levei um susto tremendo, porque ele parecia uma pessoa muito boa assim com a gente, né? Com a esposa também. É uma coisa que a gente nunca esperava, né? Em seguida, o marido voltou à residência e deu outros golpes de faca na esposa e depois em si mesmo. Ele chegou a ser levado para o hospital pelo SAMU, mas não resistiu. Este foi o 22º homicídio registrado na cidade de Blumenau e o segundo caso de feminicídio do ano. E em maio, uma mulher de 57 anos foi assassinada pelo namorado de 53. Ele disparou contra a companheira e depois se matou. Na época, os vizinhos relataram para a polícia que ele não aceitava o fim do relacionamento. Estamos já com Luiz Carlos Prates. Prates olhando a reportagem, um crime brutal e, segundo o relato, seria uma pessoa tranquila, de uma boa convivência com a família. O que poderia ter acontecido? Não nesse caso específico, mas de um modo geral, eu lhe pergunto. Olha, Eliane, muito das aparências para os vizinhos, para os externos, até para a própria família, as aparências enganam. A velha história de as aparências. Pessoas que são desequilibradas, mas que vão empurrando este desequilíbrio em pequenos desajustes diários com a mulher, com o marido, desajustes que passam despercebidos de quem está do lado de fora. Este tipo de crime, e eu já tenho dito, matou a mulher, não pode continuar vivo. Repito, matou a companheira, não pode continuar vivo. Não pode. O que devia juntar duas pessoas, era o caráter. Caráter é a instância moral da personalidade, a história de almas gêmeas, almas positivamente gêmeas. Mas não é o que acontece. O que acontece são, ou, por princípio, aqueles atrativos do sexo, o corpo bem desenhado, eu gostei dela, eu gostei dele, aquela história. Ou o sobrenome dele ou dela, ou o dinheiro dele ou dela no banco, prestígios sociais, títulos, aquelas referências inúteis para o convívio e para a felicidade humana. Estes crimes estão se reproduzindo assustadoramente no Brasil. Quem assiste a programação que vem de São Paulo no fim da tarde, todos os dias tem um destes crimes, brutais, tanto na camada considerada mais baixa, quanto na camada considerada mais alta. Significa, esta instabilidade é mais ou menos generalizada. Mas, para terminar a conversa, eu tenho dito a exaustão, mulher, menina, garota, adolescente, no primeiro pigarro mais grosso do vagabundo, já disse aqui semana passada, na primeira censura, na primeira proibição dele, ali está a revelação do caráter. E se você não prestar atenção e não romper a relação ali, você vai se incomodar muito na vida futura. Porque o homem bate na mulher porque tem mais força física, só por isso. E quem bate em mulher é um baita de um covarde, como este vagabundo que está me vendo agora, por exemplo, e que sabe que bate na mulher. Vagabundo, eu te quero na minha delegacia. Mas nas delegacias o delegado não pode nem fazer assim. Na minha pode, se pode. Bom, enfim, a mulher é
a grande possibilidade da revolução cultural nestas questões. Terminando o namoro no primeiro dia, quando o camarada pigarreia mais grosso. Elas não fazem. Eu não vou perder o fulano. Isso passa, eu dou um jeito nele. Não, tu não vais dar um jeito nele. Porque quando tu tiveres esta consciência, tu podes estar na cova.